futuro professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo nesse vídeo. Vou te contar tudo sobre a redação da Consulplan, que é a banca escolhida aí para o concurso público de vocês. E a primeira coisa que eu fico muito feliz e muito honrada, porque eu sou servidora pública da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso há 7 anos. Graças a Deus passei pelo probatório já estou efetiva, com as minhas aulinhas na escola que eu escolhi. E isso não tem preço, sabe? Essa estabilidade, a saúde mental, você ter um trabalho sem ficar puxando o saco de coordenador pedagógico, podendo se posicionar na escola, podendo tocar projetos que você acredita, porque você tem estabilidade, isso assim não tem preço. Então eu espero muito que você consiga também a aprovação, se torne professor efetivo e consiga ter uma bela carreira aí na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então vamos falar um pouquinho sobre essa banca, sobre esse concurso, alguns critérios de avaliação e vou dar algumas dicas para você arrasar na redação. Lembra que eu tenho um curso específico para concursos públicos que cobram texto dissertativo argumentativo 30 linhas, tá? Clica aqui no link abaixo, é um curso para concursos públicos, todas as bancas, incluindo a Consulplan, inclusive para cargos na área da educação. Então a gente tem aulas específicas sobre educação lá e eu tenho certeza que essas aulas vão ser essenciais para a sua aprovação. Então vamos falar um pouco da Consulplan. Conforme o edital de vocês, não há nada específico em relação ao tema da redação. Professor, o que eles vão cobrar? Eles podem cobrar o que eles quiserem, porque eles estabelecem no edital que o tema vai ser atual e inédito. Isso significa que pode ter relação com o eixo temático educação, ou podem ser temas que envolvem a modernidade, porque, por exemplo, alguns concursos da Consulplan, inclusive no estado de Minas Gerais, alguns concursos públicos municipais, que essa banca tocou aí, a gente teve questões que envolviam educação, então, por exemplo, ela já cobrou educação ambiental na redação para concurso de professor, mas ela já cobrou questões mais amplas, como, por exemplo, saúde e trabalho. Então, você não pode se preparar somente para educação. Há uma grande chance da banca cobrar um tema que envolve educação? Há grande chance, porque, no geral, as bancas, elas querem saber a posição dos professores em relação a certos assuntos que estão envolvidos na educação. Então, por exemplo, hoje a gente tem leis que envolvem educação especial. Uma educação que seja inclusiva, que o aluno que tem, por exemplo, autismo seja incluído ali na escola regular, que ele tenha ali um amparo pedagógico, também um amparo estrutural. A gente tem leis que envolvem isso. Então, o professor jamais pode, por exemplo, defender que a escola não pode ser inclusiva. Então, muitas vezes a banca, ela quer esse posicionamento do professor, que seja um posicionamento em defesa das leis como a LDB, como a Base Nacional Comum Curricular, que hoje é um documento que rege basicamente a educação básica, conforme a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então é importante que a gente entenda que, no geral, concursos para a área da educação costumam cobrar assuntos que envolvem o eixo temático educação. Isso é obrigatório? Não. Por que eu digo isso para vocês? Porque a gente tem muitas bancas no Brasil e quando elas não colocam lá que o tema envolve o cargo, quando isso não está dito no edital, elas podem cobrar o que elas quiserem. Então, por exemplo, recentemente a gente teve um concurso público para o TRT-RJ, a banca foi a Fundação Carlos Chagas e eles cobraram a questão da linguagem e de como a linguagem ela não pode ser um instrumento de opressão ou de humilhação. Então, o título da redação basicamente é a crase, ela não foi criada, ela não existe para humilhar as pessoas. Já recentemente, em relação ao MPU, a gente teve um tema de redação que envolvia a questão dos investimentos em viagens espaciais, em exploração espacial. Então percebam que, e a banca foi a FGV, não há necessariamente uma relação entre tema de redação e cargo, tá? Então é claro que você vai estudar as leis que envolvem educação, porque isso está previsto no edital de vocês para o conteúdo programático das questões objetivas. Tem uma grande chance da banca cobrar educação, porque a banca quer essa posição crítica, essa posição de defesa da Constituição, defesa da Declaração Universal de Direitos Humanos, defesa da LDB dentro do texto, mas tem uma chance dela não cobrar isso. Então, o que você tem que fazer? Se preparar para qualquer tema, tendo em vista que a banca ela não especificou nenhum tema de redação. Então, ela não estabelece lá que a redação tem relação com o cargo. Então, retomando, há uma chance de ser algo que envolve educação? Há a chance, total. Mas pode ser que não, então é importante se preparar para qualquer tema.
Pensando no edital de vocês, a gente tem uma redação de no mínimo 15, máximo 30 linhas, texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Ele está ali na esfera da argumentação, ele é um texto em parágrafos, então eu não posso fazer um poema, não posso fazer um conto, eu não posso colocar um trecho narrativo ali, porque isso foge da estrutura do texto dissertativo argumentativo. No geral, o caminho discursivo que a gente constrói nesse tipo de texto não tem a ver com nossas opiniões, né? Porque muita gente quer ir nas redes sociais e falar o que pensa, falar o que acredita, quando no fundo a banca ela quer uma defesa da Constituição, uma defesa dos direitos humanos, um olhar crítico para a sociedade, trazendo responsabilidade para as pessoas que precisam ter atitudes como, por exemplo, políticos ou ministérios ou instituições públicas e o papel que elas desempenham na sociedade. Então, um texto que tem essa criticidade, e é diferente de criticar todo mundo, né? Ser crítico é diferente de ficar criticando e descendo a lenha em todo mundo. Então, na redação não é para descer a lenha, né, no Estado ou no governo, mas fazer uma crítica da nossa sociedade, das desigualdades que envolvem a sociedade, da mentalidade social impregnada, né, inclusive no nosso sistema educacional. Quando a gente pensa nesse tipo de texto, é importante que ele tenha licitações e leis, tá? Não existe redação para concurso público, seja na área da educação, seja segurança pública, saúde, que não tenha leis e citações. Quando a gente pega redações nota máxima, eu tive 2 alunos nota máxima na FGV, que é a banca mais difícil do Brasil, a gente consegue observar que essas redações têm como padrão nessa estrutura de texto dissertativo argumentativo citação e lei. Então é importante ter um conjunto de repertórios, ou seja, leis e citações, para inserir no seu texto. Se você falar somente o que você pensa, isso não tem base, isso não tem solidez, isso não tem substância. Isso não estrutura pensamento. Então, como é que a gente estrutura pensamento e se posiciona na redação, trazendo esses autores? Eu sempre comento de possíveis citações. Na área da educação a gente tem muitos autores, né? Então, por exemplo, a Bell Hooks é uma educadora que fala muito sobre o processo de educação. A gente tem o Paulo Freire, o próprio Nelson Mandela, embora não tenha sido um professor efetivamente, ele foi, enfim, uma liderança, né, na África do Sul, na luta contra o apartheid, foi presidente da África do Sul. Ele tem frases, né, citações muito belas sobre educação. A gente tem Djamila Ribeiro, enfim, muitos autores que vão ali estar na esfera da educação que podem contribuir com o nosso texto. Além disso, as leis que estão vigentes, como a Base Nacional Comum Curricular, que vai falar muito de protagonismo juvenil, que vai falar de empreendedorismo, vai falar de inclusão, vai estabelecer uma série de conteúdos que estão previstos ali para serem colocados para os nossos alunos, inclusive, né, essa relação de aluno e professor pela BNCC é uma relação de mediação, conforme a BNCC. Então, quando você traz essa carga teórica para o seu texto, seja por meio de legislação ou citação, isso traz força para o texto, né? Começar o texto com, atualmente a educação no Brasil. Isso aí é o senso comum, é o que 90% dos candidatos vai fazer. É diferente, por exemplo, de começar a redação conforme a Constituição Federal, a educação de direito social. Olha a potência disso, né? Olha a musculatura, olha o calibre de uma redação como essa. E é justamente o que eu ensino na minha estratégia, né? Que os pensamentos que a gente constrói dentro da redação, que estão alinhados com o que a banca quer ver, eles estão entrelaçados por esses filósofos, por esses autores, por essas leis. E isso tudo vai construindo um grande texto coerente, coeso, que tem força, tem potência e vai garantir uma boa pontuação para você, tá? Outra questão também é que a redação, como eu falei, mínimo 15, máximo 30 linhas. Porém, uma redação 15 linhas, gente, não tem força, né? Uma redação 15 linhas não consegue entregar, em termos argumentativos, substância. Então, o mínimo é 15, vou fazer 16 linhas. Você não vai tirar uma nota boa. Querendo ou não, 30 linhas, 27 linhas, 28 linhas é o suficiente para conseguir uma boa nota. Claro que não adianta nada fazer 27 linhas só enchendo linguiça ou botando um monte de lei e citação, né, um grande Ctrl-C, Ctrl-V, não adianta, né, a citação, a lei tem que estar bem consolidada, bem construída, bem entrelaçada ali, gerando uma grande conexão no seu texto. Então é importante que você não fique só no Ctrl-C e Ctrl-V de lei e citações, não adianta nada citar o Bauman, citar Foucault, citar Sartre e não estabelecer relação com o tema. Ou trazer uma citação muito potente, você pensa assim, não, eu vou decorar uma citação e eu vou usar ela na redação. Aí chega na redação, o tema não tem nada a ver com a sua citação, você cai do cavalo, tenta socar a citação lá e não faz sentido. Quando a gente fala de estudo estratégico de redação, você tem que ter um conjunto de citações que você vai lembrar na hora para aplicar. Não é, eu quero uma citação universal. Esquece, isso aí é quem quer atalho. E quem é futuro servidor público sabe que tem que estudar da maneira correta.
que tem que ter estrutura, tem que ter técnica, tem que ter organização, porque eu sempre falo, redação não é dom. Qualquer pessoa pode aprender redação. Os meus alunos nota máxima da FGV, concurso público da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tiveram essa técnica e conseguiram nota máxima na banca mais difícil do Brasil. Eu tenho mais de 300 aprovados na Selecom no processo seletivo da Seduc-MT. Então, a gente sabe que é uma questão de técnica, de método. Então, aplicando um bom método, você vai ter resultado. Ah, eu quero uma lei, uma citação para usar em todas as minhas redações. Esquece. Você não vai conseguir resultado. E você sabe que a redação é classificatória e eliminatória. Então, você desperdiçar uma oportunidade como essa, você não sabe quando vai ter concurso de novo. Você desperdiçar pensando, eu quero um repertório específico, é uma perda de tempo, é uma falta de estratégia muito grande. Você precisa encarar o fato de que redação exige consistência, de que você vai ter que ter um conjunto de repertórios. Não apenas uma lei ou uma citação, mas um conjunto para aplicar em qualquer tema que a banca entregue ali. Então, se você quer facilidade, esse aqui não é o lugar para você. Claro que eu entrego de maneira bem digerida todos os meus repertórios, mas se você quer um Ctrl+C, Ctrl+V, você não vai conseguir aprovação em concurso. Porque hoje o nível de concurso público é medicina no Brasil. Eu sempre falo, concurseiros hoje são estudantes de medicina. Você tem que ter um comprometimento. Estudo de redação é comprometimento, é técnica, é consistência. Então não adianta querer uma citação geral, genérica, se ela não fizer sentido com os textos motivadores e com o tema que a banca está colocando ali, tá? E outra coisa sobre edital, em relação à pontuação, né? A gente tem uma pontuação de 0 a 20 e redações com menos de 10 pontos já estão automaticamente eliminadas do processo. Ou seja, se você quer garantir aprovação nas primeiras vagas, é importante que você tire aí 17, 18 pontos. Ah, professora, mas o mínimo é 10. Mas a gente quer aprovação, a gente não quer esperar 2 anos para ser chamado. A gente quer aprovação de preferência nos primeiros lugares. Se você se conecta com isso aqui, eu fui aprovado em primeiro lugar na Seduc-MT, num concurso que a banca era IBFC, uma banca dificílima também, eu paguei o preço por isso. E eu entendi que a discursiva ela era essencial, tanto que no meu concurso, gente, procura no Google meu nome aí, tem lá a lista de nota. A pessoa que ficou em segundo lugar, ela foi melhor na legislação, ela foi melhor na específica. Na discursiva eu arregacei. Isso me colocou numa posição muito superior. O meu aluno, que tirou nota máxima na FGV, ele subiu 2.000 posições no concurso público. Eram muitos inscritos nesse concurso da Polícia Militar do Rio. Ele subiu 2.000 posições porque ele tirou nota máxima na redação. Então, eu quero tirar nota mínima. Cara, você não tá com a mentalidade de servidor público ainda. Você ainda tá na mentalidade de, eu vou fazer o mínimo e tentar. Você tem condição de tirar uma nota muito boa se você tiver a técnica certa, se você conseguir aplicar uma boa técnica no dia da prova. Então eu tenho certeza que você tem gabarito e capacidade de tirar no mínimo 17 pontos e garantir primeiras vagas. Se você entender essa estrutura de redação, entender o que fazer em cada linha da redação. A gente tem que entender que texto dissertativo e argumentativo tem um padrão. Os temas mudam e não importa o tema que a banca for cobrar. Quando você entende o mecanismo, a estrutura, e o que vai mudar ali é o caminho argumentativo, muda a citação, muda a lei, mas que a estrutura permanece, a redação fica muito mais simples. Qual que é o problema das pessoas? As pessoas querem começar cada redação de uma maneira diferente. Então, há uma redação sobre, por exemplo, a questão do racismo na escola. Aí a pessoa faz uma redação. Aí envolve um outro tema em relação à educação financeira. Faz uma redação completamente diferente. Gente, em termos de estrutura, são redações iguais. O que vai mudar é a substância do que a gente coloca ali, mas em termos de parágrafos, aonde a citação é inserida, aonde a lei está, isso não muda. Então, quando você entende isso, você fala assim, nossa, não importa o tema que a banca vai cobrar, porque sempre tem gente aqui nos vídeos, né? Professora, quais são os possíveis temas da redação? Gente, não importa os possíveis temas, o que importa é você entender essa estrutura e conseguir aplicar a estrutura para qualquer tema. É aí que você vai conseguir ter resultado, tá? E se você quer ser meu aluno, ter um processo aí de correção de redação, assistir aulas tanto de eixo temático educação quanto de outros eixos temáticos como saúde, tecnologia, trabalho, economia, cidadania, eu tenho um curso completo para concursos públicos, para todas as bancas que cobram textos como o de vocês aí, que é 30 linhas, texto dissertativo argumentativo. Clica aqui abaixo, que vai ser uma honra
ensinar para você esse método, essa estratégia. Professora, nesse momento eu não consigo fazer esse investimento. Eu tenho um e-book de modelos de redação e lá tem muitas redações do eixo temático educação que vão com toda certeza te ajudar. É um material mais incisivo, né? São modelos de redação e estruturas que eu criei, são mais de 40 redações e você consegue entender a minha estratégia. Então, se você quer um acompanhamento com correção de redação para acelerar a sua jornada, o curso é para você. Agora, não tem condição de fazer esse investimento, mas quer entender o funcionamento dos 4 parágrafos, clica no e-book aqui que eu tenho certeza que um desses materiais vai te ajudar e você vai também se tornar professor efetivo da Secretaria de Educação de Estado de Minas Gerais. Vai ser um prazer ser o seu colega aí, né? Não de estado, que eu tô em Mato Grosso, mas da área da educação.